A minha família no início não me apoiou porque era artes marciais, eram desportos violentos, contacto, eu entendo. Não me apoiaram no início. Diziam que se calhar era melhor eu continuar a estudar, continuar os estudos. Qual é que foi a primeira coisa que veio assim à cabeça que irias fazer para a tua vida? Não havia muito... Havia, quando era mais pequena, pensava em ser jogador de futebol. Né? Eu sempre joguei a bola, em clubes mais lá na minha cidade, em que, pronto, desde pequeno sempre joguei a bola e depois ganhei alguns títulos, campeão nacional, ainda ganhamos a Taça de Portugal, e então estava motivado e pensava que ia ser mesmo jogador da bola. Depois tive uma lesão grave no joelho esquerdo, que tive que parar cerca de 2 anos. Também na altura tinha alguns problemas em termos de documentação, porque antigamente nem todos que nasciam em Portugal tinham nacionalidade portuguesa, então foi um bocado difícil essa fase para poder mesmo para poder jogar. Depois a lesão teve um tempo parado. Depois também estava na escola, estava a concluir o ensino secundário. Em termos de profissão, através da escola, não sabia mesmo o que queria. Não sabia o que, não tinha ainda um foco. E depois, pronto, tive uma lesão no joelho, depois recuperei, depois voltei a jogar a bola. Depois, aos 21, foi quando eu comecei nas artes marciais. O que é que te iniciou? Foi algum amigo? Foi mesmo um professor. Eu estava a passar na rua e o professor Pedro Rodrigues estava assim com tatuagens e tal, era assim grande. Olha, chega lá aqui. E eu, o que é que se passa? Não vai dar uma tareia. O que é que eu fiz de mal? E depois ele chamou-me e eu fui e ele perguntou-me se eu gostava de experimentar artes marciais, se eu gostava de fazer um bocado de experimentar jiu-jitsu, gostava de experimentar MMA. E eu não tinha ainda o conhecimento do que eram essas artes, não é? Porque eu antes já tinha, quando era muito pequeno, tinha feito um pouco de judo, um pouco de capoeira, depois lá por volta dos 16 um bocado de kickboxing, mas na brincadeira, né? E ele, quando fala-me daquelas artes marciais, disse: não sei o que é isso, mas posso vir experimentar. Depois fui para casa a pensar: bem, será que ele quer me dar uma tareia? Já ligar a um amigo. Liguei a um amigo e olha, vamos lá fazer um treino ali na academia, ali um professor convidou-me. Ele disse: bem, vamos. Bom, depois a gente foi e eu gostei bastante. O meu primeiro treino, eu lembro-me bem, eu fui fazer jiu-jitsu com um atleta bem mais pequeno do que eu, bem mais magrinho do que eu, né? E naquela altura, né? Aquele ego, vou dar uma tarefa a este puto. E ele deu-me uma grande tarefa no treino. Ele virou-me todo e eu fiquei com aquilo na cabeça. Como é que é possível alguém mais pequeno do que eu, né? Supostamente mais fraco, mais magrinho, deu uma volta. E fiquei a pensar: esta arte é mesmo eficaz. E fiquei com aquilo na cabeça e disse: amanhã vou voltar, não vai ficar assim. E fui. E depois, pronto, o professor também na altura disse que eu tinha muita aptidão para as artes marciais, que se um dia, se eu me dedicasse mesmo a sério, podia vir ser campeão mundial, campeão europeu. E eu, aos 21 anos, ao ver aquilo, eu pensei: pois, se calhar, mas um bocado impossível, não? Mas pronto, depois continuei, comecei a gostar. E assim foi, e comecei a treinar, depois comecei a ficar bastante viciado naquilo. Eu saía da escola, fazia 2 treinos lá na academia, depois saía dos 2 treinos, ia a correr, ia jogar mais à bola,
Eu ainda estava a jogar futebol no clube. Depois, passado 6 meses, o professor perguntou se eu queria fazer um combate MMA, Mixed Martial Arts. Ele disse que eu tinha evoluído bastante e se eu estava interessado em fazer uma competição. Era também com um atleta com 0 número de combates, inexperiente também, e se eu queria. Disse, pá, vamos embora, né? A gente já faz isto aqui todos os dias. E pronto. E fui ao campeonato de MMA no Porto e consegui ganhar a minha primeira vitória. Ou seja, estreiei-me nas artes marciais num combate MMA. Como é que te sentiste aos 21. com essa vitória? Epá, senti-me muito bem, senti-me muito realizado e após essa vitória que eu pensei assim, se calhar deu-te a consciência de que eu era capaz talvez de ir mais longe, porque pá, o combate correu muito bem, consegui aplicar tudo aquilo que nós treinamos, consegui ganhar com uma submissão no primeiro assalto e pronto, aquilo motivou-me bastante. Depois daí foi sempre a competir, depois veio os campeonatos de Jiu-Jitsu. Minha primeira competição de Jiu-Jitsu também consegui vencer, também consegui finalizar todas as lutas e isso aí deu-me aquela confiança também e também os meus colegas e o meu professor, tudo aquilo que eles me diziam sempre começou-se a encaixar. Pronto, depois a partir daí tive que optar, ou estava nas artes marciais ou estava no futebol, então abdiquei do futebol porque sentia mais em casa, sentia mais realizado a fazer artes marciais, sentia-me a crescer mais a todos os níveis, como pessoa, como amigo, como filho, como todos os níveis, como homem. E porque nós também recebíamos muita, como é que é dizer? Muita orientação. Exatamente, muita orientação em termos do que fazer, de como estar na vida. Isso ajudou bastante. Exatamente, eu antes tinha muitos problemas em termos de controlo emocional, ou seja, eu quando me enervava ficava um bocado complicado conseguir voltar à calma, então isso ajudou muito a tranquilizar-me, a controlar as minhas emoções e era o que eu precisava na altura. Houve algum momento de dúvida? Não. Eu após as minhas primeiras competições, eu acho que após as preparações, após o treino, quando as coisas começaram a ficar mais sérias, eu disse para mim mesmo, não, é isto que eu quero, é isto que eu quero seguir, eu sinto-me bem aqui. Porque também, no fundo, também não tinha mais nada para me agarrar. Eu andava na escola, mas era só mesmo para terminar o 12º. Óbvio que se terminasse o 12º, depois teria que ir para a faculdade, caso existisse essa possibilidade. Só que naquela altura a vida não era fácil para mim, em termos financeiros. Então eu não tinha muito onde me agarrar, não tinha muito onde escolher. Não havia muitas opções na minha vida. E ali eu vi algo que eu gostava, algo que me sentia bem, algo que me ajudou a vários níveis pessoais. E depois, as pessoas mais experientes também começaram a dar exemplos de atletas, de professores, de academias, como é que eles acabaram por viver das artes marciais e tornarem-se profissionais. E eu disse, então é isto que eu quero ser, é isto que eu quero seguir. E a partir daí, dediquei-me a 200%. Tu viste essas pessoas como exemplo Exatamente. E se eles conseguem, eu também. Exatamente. Depois quando comecei a viajar e a competir fora, comecei a absorver muita experiência, porque eu sempre tive uma mente muito aberta para ouvir bons conselhos, críticas construtivas. Eu acho que foi assim também que eu evolui bastante, de uma forma muito rápida. Porque eu comecei aos 21, onde é um desporto que tem atletas que começam aos 6, aos 7, aos 4. Eu comecei aos 21, então eu sabia que comecei muito tarde e que não tinha as capacidades desenvolvidas comparando aos outros atletas que as desenvolveram muito cedo. Reação, ação, reação, velocidade de raciocínio,
a própria mobilidade, agilidade, compreensão do jogo em si, eles desenvolveram isso desde pequenos. Então eu sabia que para os poder acompanhar e para estar no mesmo patamar que eles, eu tinha que estar a treinar 2 ou 3 vezes mais do que eles por dia, para poder correr atrás do prejuízo, não é? Então, pronto, foi assim que foi. E com a experiência toda que eu absorvi, decidi mesmo que era o que eu queria fazer e fui sempre diferente. Família, amigos, apoiaram? Então, a minha família no início não me apoiou, porque era artes marciais, eram desportos Sim. violentos, contacto, eu entendo. Não me apoiaram no início. Diziam que se calhar era melhor eu continuar a estudar, continuar os estudos. Só que continuar os estudos isso ia implicar ter que ir trabalhar para pagar as propinas, ter que trabalhar e estudar já ia implicar não treinar. Então não me ia sentir realizado, não me ia sentir feliz, ia sentir que ia estar a fazer algo contrariado e isso nunca ia dar certo. Uma coisa se só tivesse que estudar e pudesse treinar, uma coisa agora estudar, trabalhar, treinar, havia algo que ia ficar para trás. Ou então nada ia andar para a frente, não é? Como deve de ser. E não acabaram por não me apoiar e pronto, foi uma fase um pouco triste, porque nessa altura uns não apoiavam por medo que eu me machucasse, que eu morresse, né? Aquelas situações que eu compreendo. Outros não me apoiavam porque achavam que não era o que eu deveria ser. E uns simplesmente não apoiavam porque não deram importância. Isso não é nada, isso não vai dar em nada. Muitos familiares apoiaram-me sim depois de eu ter sido campeão europeu, campeão mundial. Mas os meus amigos sempre me apoiaram, sempre me deram força, era o que eu gostava para eu seguir em frente. E pronto, eu sempre fui, quando eu gosto de algo e se eu quero, eu sei que aquilo é bom para mim, eu sei que todo o meu percurso vai ter que passar por aquela dificuldade, independentemente da dificuldade em si, eu vou em frente. Pode custar, mas eu sou bem determinado nesse sentido. Se eu sei que vai doer, vai ser bastante difícil, este é o caminho mais difícil, mas este caminho que vai fazer chegar lá, atingir os objetivos, eu vou batalhar até conseguir. Pode não ser hoje, mas eu sei que eu vou conseguir. É uma questão de tempo e dedicação, disciplina. Qual é que foi o passo a seguir? Portanto, tu não ficaste satisfeito só com o título de campeão mundial? Então, nós temos uma meta, né? Temos um sonho, projetamos. Eu depois pronto, eu tinha um sonho, depois, né, os sonhos vão aparecendo, né? Quando nós vamos caminhando, os sonhos vão aparecendo, né? Eu primeiro queria ser campeão nacional, fui campeão nacional. Aí depois eu tive outro sonho, queria ser campeão europeu, fui campeão europeu. Depois tive outro sonho, queria ser campeão mundial, fui campeão mundial. E pronto, eu depois sempre quis também construir a minha própria academia, por além de dois motivos. Um, porque eu gosto de ensinar. Outro é porque a minha vida financeira, profissional, dependia de eu ser um professor e ter uma academia de artes marciais para ter um rendimento que me pudesse sustentar durante esse todo o meu trajeto, essa minha caminhada. Por isso é que eu também comecei a dar aulas muito cedo. Eu comecei a dar aulas aos 22 anos, um ano após ter iniciado. Comecei a dar aulas mais para as pessoas mais iniciantes, para as crianças. Um projeto assim, bem simples, passando mais as bases, nada de muito complexo. Aí eu vi que tinha aptidão para ensinar também, que eu acho que quando nós gostamos mesmo do que fazemos, fica mais fácil. E pronto, depois comecei a ter alunos. Depois eu decidi, em 2010, abrir a minha própria academia. Okay? Ou seja, comecei em 2008, 2009 de aulas. E em 2010 decidi abrir a minha academia, mesmo
Uma academia muito simples, muito humilde, um espaço simples, só mesmo para ensinar bases. E assim foi, devagarinho, devagarinho. Depois de eu me tornar, em 2014, ganhei o meu primeiro título nesse ano. Acho que foi o melhor ano. Acho que foi o meu melhor ano. Eu ganhei 14 medalhas de ouro internacionais. Fui campeão europeu. Fui o primeiro português a ser campeão europeu e campeão mundial no mesmo ano. E então fui o número 1 do ranking da IBJJF. O primeiro português a ser número 1 do ranking da IBJJF. E então aí eu tinha um sonho de criar uma academia mesmo, minha mesmo, simplesmente uma academia só, minha, porque eu antes dava aulas dentro do ginásio. Então, em 2015, abri a minha academia específica de artes marciais, então realizei o meu outro sonho, não é? E pronto, e agora o que me move é formar atletas, desde as crianças aos adultos. Na minha academia tenho crianças com 4 anos e tenho adultos com 56 anos a treinar. Então agora passo muito pela formação e fazer com que as pessoas também consigam atingir as suas metas, os seus objetivos pessoais. Acho que esses são os meus sonhos agora. Estou numa fase mais de formação, gestão também. E agora o meu sonho em termos competitivos é... Eu vou finalizar a minha carreira após obter 10 títulos europeus. Foi uma meta que eu meti. Já tenho 4, então faltam 6. Ainda tenho um caminho a percorrer. Acho que é o meu próximo sonho. Tive muitos sonhos que consegui concluir. Foi, por exemplo, subir ao pódio no campeonato nos Estados Unidos, no campeonato mundial nos Estados Unidos, na Califórnia, em Long Beach. E subi o pódio em 2018. 2018 também foi um bom ano. Fui campeão europeu em 2018 e subi ao pódio. Fiquei em 3º lugar no Campeonato do Mundo na Califórnia. Foi o primeiro português a concluir, a atingir esse título. Então foi extremamente gratificante poder levar Portugal ao pódio e mostrar a todos os portugueses que é possível nós chegarmos lá, mesmo tendo outros países muito mais desenvolvidos nessa parte das artes marciais, mas com dedicação, consegue-se. E no pódio onde eu consegui subir ao pódio, né? E olhava para a minha direita e era só atletas que já tinham sido 10 vezes campeões mundiais, 7 vezes campeões mundiais. Tinha começado desde os 6 anos, então estar ali, com a idade que eu comecei, com o percurso todo que eu tive, com as dificuldades todas que eu passei em termos de patrocínios, que é difícil ter alguns patrocínios para poder competir, senti-me muito realizado. Foi também um sonho que consegui alcançar.